Então, bom dia, né? Bem-vindos. É um prazer ver tantas pessoas voltando, né? Todo mês aqui com a gente. Gostaria de fazer assim, um agradecimento especial a essas pessoas que estão sempre voltando, ou seja, que de alguma forma se identificaram com o formato do nosso papo, da nossa conversa e estão sempre aqui com a gente. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, a Escola F é um espaço de educação para famílias empresárias, né? A gente cria oportunidades de trocas, temos também alguns programas, alguns cursos voltados para esse público. Logo mais, essa semana, estamos lançando uma plataforma, um novo portal, onde estarão disponíveis todos os nossos cursos, inclusive uma trilha nossa 100% digital, um curso básico para empresas familiares, chamado Bases F, que é um desses cursos que você faz no seu tempo e com toda a liberdade de seguir seu próprio ritmo. A gente está lançando essa semana, você já consegue no escolaf.com.br experimentar um pouco essa trilha, entender um pouco como é que ela funciona e acho que pode ser um instrumento interessante e importante para as famílias empresárias, para as novas gerações. A gente está bem ansioso aí para poder apresentar isso para vocês. Mas acho que por enquanto a gente ainda não consegue dar uma demonstração aqui hoje, mas logo mais essa semana vocês vão poder acessar. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Credit Suisse, que apoia esse encontro e tem alguns representantes aqui hoje. O Yuri vai falar e conversar com a gente no final. Né? Yuri está ali também. Vamos poder conversar com o Yuri ao final. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindos. Então, acho que para introduzir isso, né? Então, como é que a agenda de hoje? Como é que é a nossa agenda de hoje? Como boa parte de vocês já sabe, a gente começa com o episódio da família Jones. Para quem não conhece, a família Jones é uma família fictícia que a gente criou, que a Escola F criou, e a partir da família Jones a gente ilustra, a gente apresenta situações comuns ou que a gente entende que são comuns nas empresas familiares. E aí a gente apresenta esse episódio, né? Vocês vão ver logo mais. E aí a gente começa uma discussão em pequenos grupos com um facilitador e a gente tem algum tempo ali para discutir o episódio e se relacionar, o que é que a gente relaciona com o episódio, o que é que vem à cabeça, enfim, compartilhar um pouco nesse pequeno grupo as nossas reações, as nossas reflexões a partir do episódio. A gente volta para a plenária, compartilha as ideias gerais de cada grupo e depois a gente conversa um pouco com o Yuri traz um pouco a sua reflexão e eu também compartilho um pouco das minhas reflexões sobre o tema. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Elane, algum comentário extra, alguma coisa que você quer também pontuar? Não, apenas combinando que eu silenciei alguns microfones, mas apenas por causa do barulho do ambiente, mas sempre que alguém quiser falar, é só ativar o microfone e pedir a palavra. Eu também gostaria de destacar a presença e a parceria do Instituto Elizondo, Hector e Valéria Elizondo, que estão aqui, também vão ocupar a posição de facilitadores nos grupos e estão sempre participando ativamente aí dessa construção da Escola F e especialmente aí também, ultimamente, desse momento aqui do Diálogos F. Então, é um bom evento para todos nós e acho que a gente pode começar, né, Lani, com o episódio. Pedro, por favor, a apresentação da família Jones.
Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora, mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Essa é a família Jones e agora a gente vai assistir o episódio, né? O episódio de hoje que está relacionado ao tema, né, de hoje, que é trabalhar ou não trabalhar na empresa da família. E, obviamente, tudo que se relaciona a esse tema. Então, a gente vai ver esse episódio, o episódio de hoje. Acho que é o 4º, né, já? Isso. Maria e Pedro Júnior chegam juntos na casa dos pais. Vitória abre a porta. Oi, meus amores. Como estão as crianças? Pedro Júnior dá um beijo na mãe. Eu tô ótimo. Acho que quando ela perguntou crianças, ela queria realmente saber como as crianças estão. Você já passou um pouquinho dessa fase. Mas aí só sobra o Davi, né? E aí, só falando com a Rita. Meus filhos também estão todos velhos. Todos entram e a mãe fala enquanto se encaminham para o sofá. Velhos de jeito nenhum. Mas ficaram adultos tão rápido que eu acho que eu nem percebi. Eu não sei, eu tenho pensado tanto nos meninos. Vitória olha fixamente para Maria. Eu não sei muito o que fazer com o Antônio, mãe. Se é aí que você quer chegar. Aliás, ele só ouve você. Maria, eu tava conversando com a mamãe, na verdade, sobre outra coisa. É que eu tenho achado o Pedrinho muito desmotivado. Ai, Pedro, lá vem você falar dos meus filhos, quando na verdade, se você for ver... Eu acho que o seu irmão está vendo um lado importante. Talvez por causa da convivência na empresa. Acho que é uma coisa que vale a pena a gente parar para pensar. Isso já aconteceu um pouco com a Bia. E não é culpa deles, na verdade. Você acha que a culpa é nossa? Eu acho que eles tentam corresponder à nossa vontade de vê-los na empresa. Mas, na verdade, nunca paramos para repensar como encontrar um jeito que funcione para todo mundo. Maria cede. Eu sei. E as regras, e as demandas. Olha, eu acho que essa função de assessor do avô acaba ficando meio fantasiosa. E o Pedro é tão inteligente, acho que a gente acaba desperdiçando o talento dele. Talvez a gente esteja precisando mesmo criar logo um conselho de família, para a gente poder conversar sobre essas coisas e regular a participação da família na empresa de verdade. Se eles não perceberem a empresa como possibilidades de carreira e de crescimento, fica sempre parecendo que é só para seguirem as vontades dos pais. E se tem uma coisa que todo mundo odeia, é seguir a vontade dos pais. Sinto que o João ainda é muito novo, mas não se vê na empresa, porque não entende que existem diferentes áreas, caminhos e até possibilidades de envolvimento diferentes também. Um conselho seria muito importante mesmo. Vitória responde carinhosa e irônica, como só ela. Que bom! Eu adoro quando as crianças concordam. Eu sempre quis trabalhar na empresa do meu avô, mas acho que nunca entendi direito o que significava isso. A parte que a gente não aprende no curso de administração.
Porque tem hora que a gente tem privilégios, mas aí isso normalmente é ruim porque todo mundo te trata como filho do dono. E tem hora que você é mais cobrado do que todo mundo, o que é bom porque te obriga a amadurecer, mas no fundo, sei lá, acho que é ruim também. Acho que eu preferiria recomeçar, sabe? Fazer um programa de trainee, não ter meu avô como um chefe direto, mas também não gosto muito de ficar falando disso porque parece que estou sendo ingrato. E eu sei que eu tenho sorte, então não posso reclamar, não quero ficar falando das minhas frustrações e nem magoar ninguém. Eu acho que foi natural pra mim. Me formei em publicidade e aí vim fazer um estágio na área de marketing, que é onde eu sempre me identifiquei. Acho bom estar envolvida nos assuntos da família, sabe? Acompanhar os assuntos na hora do almoço, sentir orgulho quando as coisas dão certo, mas claro que já passei por um monte de conflito com isso. A maior parte dos meus amigos da faculdade ainda passam por uma dificuldade enorme de encontrar trabalho. Aí às vezes me sinto culpada, sei lá. Será que tô aqui porque mereço? Acho que o que sempre ajudou foi conversar sempre com os meus pais sobre isso. Porque aí a gente vê que às vezes eles também sentiram a mesma coisa. Aí acaba não sendo só eu falar de mim. É uma troca de experiências mesmo. Acho que sem isso seria muito mais difícil. Então, gente. Muito bem. Mariana? Oi, tô aqui. Então, esse é o episódio. Tá. Pode ir, Então, siga adiante. Esse foi o episódio de hoje, né? Então, a gente vai para os pequenos grupos. Eu queria só lembrar que nesses pequenos grupos, vocês vão ser transferidos automaticamente, para quem ainda não, para quem está aqui pela primeira vez, vocês vão ser transferidos automaticamente para uma outra sala. Basta apertar um botão aceitar, você é transferido para uma outra sala. Nessa outra sala, a gente reduz para um pequeno grupo, e nesse pequeno grupo tem um facilitador. Tem um som aqui. Okay. E nesse pequeno grupo tem um facilitador. Ao final da discussão, vocês devem definir alguém que possa reportar, né, um porta-voz do grupo, que possa reportar as principais ideias do grupo na plenária, certo? Então, acho que hoje é isso. A gente passa para os pequenos grupos, debate um pouco sobre o que é que esse episódio nos remete, o que é que nos lembra, quais são as reflexões que a gente... o que é que a gente lembra, o que é que a gente pensa a partir desse episódio, né? O que é que nos remete à nossa realidade, algo que enfim, que para a gente faz sentido discutir nesses pequenos grupos. E pode ir até além, né, Mariana? O episódio pode ter lembrado, mas você também pode ter lembrado de alguma coisa em relação a esse dilema da nova geração, trabalhar ou não trabalhar no negócio da família. Quer dizer, o que é que está envolvido? Quais são os fatores que impulsionam, motivam? Quais são os fatores que assustam ou que, né, preocupam ou que colocam, enfim, alguma dúvida? Acho que esse é o principal debate de hoje e também conversar sobre quais caminhos para se lidar com isso. Então, só recapitulando, os facilitadores nos grupos vão ser Antônio Jorge, Boris e Mariana, pela Escola F, cada um vai estar, Hector Lizondo e Valéria Lizondo, do nosso parceiro do Instituto Lizondo, e Yuri, do Credit Suisse. Então, eu vou fazer agora, eu vou abrir as salas, vocês aceitem aí pelo que vai aparecer na tela de vocês. O nosso grupo 6, que foi muito interessante, viu, Elane? Porque foi multidisciplinar o nosso grupo, certo? Certo, ótimo. Executivos, herdeiro de terceira geração. Elane, muito prazer em revê-la. Não sei se você lembra, Olá. Bianca, do Grupo Rio Ave. Tudo bom com você? Oi, Bianca, tudo bom? Tudo bem, ó, bem-vinda. Adorando a experiência, viu? Parabéns aí pela iniciativa. E aí, como é que foram as conversas? Parece que os 20 minutos, mais uma vez, se evaporaram, não foi? Mariana, eu queria só fazer um agradecimento especial. Eu acho que esse formato que a gente está aperfeiçoando junto com vocês. Eu queria fazer um agradecimento à Terezinha, eu acho que ela está aqui, que é uma participante assídua desse grupo, e deu essa sugestão de a gente tentar organizar as conversas do grupo através do relato de uma pessoa do grupo. Eu acho que isso vai ajudar a gente e eu agradeço a sugestão. Estamos abertos sempre a sugestões para melhorar a nossa interação e conversa. Mas siga lá, Mariana.
Não, só dizendo mais uma vez que parece que o tempo no pequeno grupo ele se evapora, né? Quando a gente começa uma conversa, não dá tempo de concluir, todo mundo quer falar e a conversa é muito boa, né? Na gente dos grupos. Então, acho que a gente vai dividir. Ela, quanto tempo a gente teria por grupo para a gente poder se organizar? A gente tem 5 minutos por grupo. Tem um tempo. Ok. Então, a gente vai... Vocês devem ter definido, e se não definiram, aí os do chat podem definir um porta-voz para cada grupo, né? E aí a gente começa a colher um pouco quais foram os principais pontos discutidos nesses pequenos grupos. Quem gostaria de começar? Qual o grupo com que gostaria de começar? O meu grupo já tem uma pessoa definida, pode ser? Pode ser, tá tão ansioso para compartilhar. Pode sim. Porque foi muito interessante o nosso grupo, porque tivemos executivos, psicólogos, psicanalistas, herdeiros de segunda geração, de terceira geração. Teve o sócio da Escola F, que tirou o chapéu também de sócio da Escola F e colocou o chapéu de presidente de uma empresa, de pai também. Então, eu acho que foi muito interessante. E Marina foi escolhida para representar o grupo. Por favor, Marina. Muito bem, bom dia a todos. Eu vou tentar, então, sintetizar um pouco das nossas discussões. Nós falamos e ouvimos, né, depoimentos, então, de pais que tiveram a experiência de colocar os seus filhos para atuarem nos negócios. Consegue um acesso? Tudo bom, Cláudia? Consegue? Ainda que, na época, não tivesse, algum deles não tinha protocolo claro, definido, regras para a entrada da família nos negócios, e ainda assim, né, quem tinha regras e protocolos definidos também passou pelos mesmos problemas. Então, muito sofrimento, às vezes problemas, conflitos que vão surgindo por questões que não estão claras, não estão discutidas, atrapalhando muitas vezes o relacionamento entre o pai e a esposa, né, o marido e a mulher em relação à postura dos filhos. Então, também tivemos, né, uma visão muito importante da necessidade de se fazer essas discussões, de se mapear os perfis das pessoas, dos membros da família, de se realizar nesse processo de governança familiar o assessment, saber se a pessoa tem competências, se essa segunda geração, se essa terceira geração, além das competências necessárias para atuar nos negócios, elas também desejam, se isso faz parte, vamos dizer, dos sonhos, do projeto de vida, do estilo de vida que a pessoa quer ter, e isso poder ser discutido de uma forma que não gere constrangimento e não gere obrigação para a segunda e terceira gerações de acreditar que deverão, né, ter os negócios da família como a única opção de carreira, mas o quanto é necessário você interagir com a família e trazer esse questionamento, trazer uma assessoria de fora, pessoas que possam conduzir esse trabalho, que possam fazer essas discussões, que possam abrir, vamos dizer assim, esse campo da tomada de consciência. Quem sou eu? Quais são meus talentos? Quais são minhas competências? Eu quero fazer parte desse negócio ou não quero? E se tenho competências, tenho talentos para tal, o que eu vou precisar de ser desenvolvido? Porque a gente não vem, por mais competências e talentos que possam ter, né, membros da segunda e terceira geração, eles sempre vão ter aspectos para serem desenvolvidos. Então, a necessidade de se fazer um assessment, a necessidade de se fazer um plano de desenvolvimento para esses herdeiros que poderão um dia ser os sucessores. Então, a gente fez essa discussão para que a família, né, ela tenha condições e tenha essa abertura no seu mindset de não acreditar que o negócio da família se tornará carreira ou se tornará o foco, né, profissional de todos ali. Então, deixando isso de uma forma que você possa realmente engajar as pessoas. E se essa for a decisão de fazer parte da família,
que tenha regras, que tenha resultados contratados, né? Que tenha um processo de desenvolvimento e que as pessoas estejam realmente engajadas e que isso possa florescer os dois lados, tanto o lado da família quanto o lado, né, da empresa, dos negócios. Então, de uma forma sucinta, foi isso que as discussões do nosso grupo. Não sei, Boris, se você quer acrescentar algo que eu tenha deixado de fora ou alguma outra pessoa do nosso grupo. Eu acho que a gente vai, eu acho que está fantástico, muito bom, acho que é impressionante realmente o grau de profundidade que o grupo conseguiu trazer, mas eu vou convidar o próximo grupo só para a gente não ter o risco de não ouvir todos os grupos, e aí se sobrar tempo no final a gente ouve um pouco mais, pode ser? Então vamos lá. Posso ir, Mariana? Pode sim, com certeza, Rodrigo. Vamos lá, bom dia a todos, então. Muito bacana, acho que eu vou tentar trazer também um pouco do complementar que a Marina já trouxe com relação ao grupo dela, porque, sem dúvida, algumas das discussões foram na mesma linha. No nosso grupo, a gente também tinha todos os perfis aí, de experiências e vivências com esse tema. Então, tivemos de cara exemplos de pessoas que tinham empresas familiares em que não se poderiam, era proibido trabalhar no grupo familiar, e empresas que você tinha que trabalhar no grupo familiar. Então, talvez o meio do caminho seja o ideal, né, entre esses dois, você não ter a obrigatoriedade de trabalhar ou não no grupo familiar. Do vídeo, a gente começou a refletir muito sobre a clara ambiguidade que os personagens tinham, né? Que, por um lado, eles queriam estar naquele contexto do trabalho no grupo familiar, porém, eles tinham várias dúvidas, eles eram reticentes, enfim, pairava no ar ali uma série de dúvidas. Então, para a gente começou a discutir muito numa linha de ter regras claras, né, da empresa e da família se preparar para que você entenda quais são os possíveis caminhos, né, principalmente, enfim, para que todo mundo comece a fazer a sua preparação, entenda qual é a hierarquia, quais são as remunerações, as áreas possíveis, né? E aí a gente trouxe uma questão que, sem dúvida, né, os valores, geralmente, até quando você vai chegando na segunda, terceira, quarta geração até, você tem um material humano muito bom para trabalhar ali, geralmente, né? Você tem diversos perfis. Agora, o que precisa é preparação, né? Precisa efetivamente preparar essa pessoa não só no âmbito profissional, e aí surgiu uma outra dimensão, que é a dimensão emocional, né? Como preparar essas pessoas para serem cobradas, porque são chapéus difíceis de serem dissociados, né? O de acionista e executivo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque não só quem vai cobrar, mas quem vai ser cobrado tem que saber lidar com entender que tem esse chapéu dividido e que é muito difícil de dissociar, né? Então, aí até no final, a gente também começou a discutir um pouco sobre que essas regras claras, assim, são muito importantes. A maior parte das pessoas sabe da importância delas, né? Mas a dificuldade, às vezes, é como implementar e como lidar com as exceções. Então, a gente entende que tem que ser um organismo vivo, né? Que essas regras vão se adaptando às novas realidades, porque a família e os nós familiares conseguem ser muito criativos, né, ao longo do tempo, então, e profissionais. Então, como você ir se adaptando às novas realidades e às exceções que vão surgindo ao longo do tempo para essas regras. Então, eu não sei se o grupo também quer trazer algum elemento que eu tenha esquecido. Acho que só um outro ponto, né, que eu lembrei aqui. Eles falaram muito também de evitar que a empresa vire, por outro lado, um cabide de emprego para aqueles que não obtiveram êxito nas suas trajetórias ou até mesmo já desde o começo da sua vida profissional. Muito bom, muitas reflexões aí importantes e relevantes também desse grupo. O próximo grupo, algum candidato aí? Bruno falando aqui, Mariana, posso Oi, Bruno. Tudo bem? Vou fazer um resumo um pouco do nosso grupo. A gente começa a ficar com inveja. Eu estava achando que o meu grupo aqui era sensacional, mas vendo a composição dos demais grupos aí, você quer estar um pouquinho em cada um, né? Esse já é o terceiro diálogo que eu participo. O nosso grupo foi o grupo mais
versátil, né, do ponto de vista de composição que eu participei, né? Tinha membros de terceira, quarta, primeira. Então é muito interessante olhar que os desafios as fases do desafio são distintas, mas os desafios são os mesmos, né? Então é muito interessante. Para não ficar repetitivo e falar o que a Marina e o Rodrigo já trouxeram, eu vou resumir bem aqui na nossa discussão, agradecer o Carlos, a Patrícia, a Gisela, a Júlia, a Lívia, o Rodrigo, a Sandra, o próprio Hector, que fez a mediação. A gente bateu bastante na tecla da importância de analisar a individualidade de cada um dos membros, ou seja, sem pressão tenho que passar isso para o meu herdeiro, ou preciso deixar meu herdeiro livre, né? Então, é importante que o herdeiro ele tenha a liberdade para encontrar aquilo que ele queira fazer como profissão. Mas, em paralelo, também não deixar que esse herdeiro, mesmo que não queira estar junto na empresa, na gestão, ou na direção, ele tem que, sim, ser envolvido nos negócios, né? De alguma maneira, via conselho, via alguma maneira, para que ele não se distancie daquilo que é dele, né? Bem ou mal, ele vai acabar sendo dono de uma maneira ou de outra, e é importante, inclusive, para saber quando e como cobrar os executivos, né? Então, é fundamental que mesmo aquele que decida ir para uma outra trilha, ele seja envolvido, seja por meio de apresentação de resultados, seja por meio de entendimento dos segmentos, né? É fundamental que esse membro, sócio, herdeiro, que seja envolvido a todo tempo para entender que ele tem papel importante mesmo ele não querendo. É até um desafio que a gente tá vivenciando aqui na nossa empresa hoje, né? Não adianta você abdicar da responsabilidade de ser sócio. Infelizmente, mesmo você não querendo, você é herdeiro e você tem responsabilidade de tomar decisão. Então, isso foi bacana, né? Dentro das coisas que a gente trouxe. Uma das reflexões que eu achei muito interessante, foi até uma contribuição que a Patrícia trouxe, é legal, profissionalizar é bacana, é importante a gente falar de ter executivos da empresa, mas aquele espírito do dono, né? Aquela cultura que o dono traz, aquela essência, aquele quesinho a mais que só o dono tem, isso a gente não pode perder. De uma maneira ou de outra, a gente tem que conseguir permitir que esse quesinho do dono seja, independente de ser com familiares trabalhando ou não, né? E, obviamente, aí, já sendo um pouco mais repetitivo, é sempre ter a clareza, as regras, ter as pessoas estarem aptas e prontas para estar na função, né? E não ser cabide de emprego, e sim ela está ali, de fato, com capacidade de fazer o melhor. Mais ou menos foi um pouco do resumo aí do que a gente debateu. Muito bom. Não sei se o senhor Carlos quer falar alguma coisa, mas ele colocou no grupo de Bruno uma interessante reflexão no final, e é que à medida de que os jovens vão entrando, eles têm que ler o contexto no qual estão e não necessariamente repetir o dos pais, porque os contextos vão mudando e eles têm que ter a liberdade de poder escolher, e para isso os pais têm que ajudá-los a que sejam capazes de assumir riscos e tomar decisões, que talvez seja a principal missão dos pais para seus herdeiros, não é? Não sei se Carlos quer complementar essa ideia, se é isso que você falou, Carlos. Muito obrigado. Você, eu acho que falou muito bem o que eu coloquei lá no grupo. É isso mesmo. Eu acho que os pais têm, no final desse processo, uma posição mais de orientador, tá? De passar as experiências que eles tiveram como tocar negócios, do que eles quererem que a sucessão, a próxima geração, repita exatamente o que eles fizeram, até no que eles estão passando. Eu falei isso um pouco para a Hector. Se os negócios não devem mudar, porque a gente passa a ter uma posição hoje em dia de risco de negócios completamente diferente do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que essa orientação é muito importante da parte dos pais, deixando os filhos, os sucessores, reorientarem, logicamente com bom senso, o negócio, se for o caso. Muito obrigado, Carlos. O Bruno foi escolhido por livre vontade e espontânea pressão, mas ele se desempenhou muito bem como apresentador do que o grupo disse. Obrigado, Bruno. A palavra com você, Mariana.
Muito obrigada, gente. Não, realmente, todas essas reflexões muito relevantes. E aí, o grupo, vou chamar de grupo 4, que seria o quarto grupo. Olha, o nosso grupo é a Mônica, né, a Daniela, o Gabriel, o Teru e o Acioli, que acabou de pedir para sair aí. Bom, tentando falar só por valor agregado, assim, eu acho que tem uns pontos legais que o grupo levantou, e o grupo também é bastante misto, porque tem herdeiro, tem o Teru que é consultor, tem eu que sou executivo profissional de empresas, então a gente sempre conseguiu trazer uma visão um pouco diferente também, num ângulo diferente. Mas o primeiro ponto foi levantado, que é importante, é que tem sempre um risco quando a gente vai tentar explicar as boas razões ou trazer ou induzir alguém da família que está num processo de formação da sua carreira profissional fora para dentro da empresa e dessa pessoa depois não conseguir se adaptar. Então isso é uma coisa que a gente precisa considerar, porque a pessoa está fazendo o seu trajeto profissional independente, individual fora, e sempre tem esse risco de, por qualquer motivo, não importa qual, essa adaptação não ser ok, ou a empresa não poder propiciar para essa pessoa que é da família aquilo que ele tinha de expectativa quando largou uma parte da carreira e veio para cá. O segundo ponto que foi colocado é que, assim, tem que ser mesmo uma escolha profissional. Principalmente quando vai subindo na hierarquia, os cargos mais importantes, e a primeira posição, inclusive, tem que ser uma opção. Porque vem muita pressão nas costas e essa pressão ela não pode ser tirada. Isso é parte do cargo, é parte dessa posição, né? Uma outra coisa que a gente também colocou é assim, a gente tem muitas medidas que a gente se prepara para fazer uma peneira de entrada. Então, a gente cria regras de não trabalhar direto na empresa, ou de fazer um curso de trainee, ou de fazer uma avaliação, etc. Mas o que a gente não prepara é uma regra de saída. E tem que ter uma regra de saída para que funcione bem para membros da família que não performam adequadamente, né? E a gente vê que a maioria das preocupações que a gente percebe na hora de montar ou de preparar esse arcabouço de regra de entrada são regras profissionais. Olha, eu quero ter certeza que você fez o MBA, que você... E, no fundo, muitas das vezes, a parte que não funciona é a parte emocional do relacionamento. Essa parte de relacionamento familiar cruzado, ordem cruzada, expectativa não atendida. E quando tem uma regra clara de não performar e a pessoa é desligada, precisa ser desligada, como é que a gente faz para desligar um sobrinho, um neto? Como é que eu chego lá sem estragar a macarronada de domingo e conto que a pessoa precisa ser desligada? E assim, esse lado emocional, ele passa por isso, porque as empresas em geral, as empresas que não são familiar, ou não são geridas por empresas familiares, a gente vê que tem uma troca que é até salutar, cada 4, 5 anos, 3 anos, troca os diretores, troca os executivos, etc. Como é que a gente garante a modernidade e garante aquilo que foi colocado pelo Bruno, aquele quesinho que só a família tenha, né? Aquele espírito da família. Isso é um pouco da contribuição do nosso grupo. Muito bom, Sandra, muito bem. O grupo 5, então, o quinto grupo, o próximo grupo. Lívia? Posso ir? Pronto. Valeu, Mari. Oi, pessoal, bom dia. Acho que vou representar aqui a nova geração, acho que eu sou a mais novinha daqui, um prazer estar aqui com a Escola F, foi muito proveitoso. É muito legal porque o nosso grupo estou com a história da Ana Cristina, da Ana Bacelar, falando sobre como ela ficou feliz quando as filhas dela se encontraram dentro da empresa. Porque se a gente parar para pensar, os nossos pais, eu pensando aqui como nova geração, a maior vontade deles é que a gente seja feliz dentro da empresa, né? E aí eu trouxe para ela a história que, tipo assim, eu sou a filha mais nova, tive cabelo roxo, sou a ovelha negra, fiz publicidade, quero ser atriz. E na empresa do meu pai, que inclusive está aqui, pai, eu vou entregar ao senhor, todo mundo usa terno. Como é que eu ia me encontrar dentro dessa empresa, gente? E aí ele, na maior sabedoria do mundo, minha filha, vamos fazer um acordo? Tem que usar terno? Tem. Mas você pode vir com qualquer cor de terno que você quiser. Gente, segunda-feira eu cheguei com um terno roxo lá. Mas olha que legal, depois que eu cheguei com esse terno roxo, eu comecei a implantar um negócio de inovação, criei um canal do YouTube, comecei a conversar com outros herdeiros. Então, quando eu me encontrei dentro da minha empresa familiar, que foi uma coisa muito importante que a gente falou, quando eu criei essa minha identificação, eu percebi que aquilo não era só do meu pai, era também meu. Tinha um pedacinho da Lívia ali naquela empresa familiar. Então, quando a gente fala dessa nova geração, tem muito isso.
E aí a gente acaba contribuindo também para a inovação, mas é importante que também que os nossos pais, eles mudem o mindset dele, preparem o terreno, que o Bruno falou muito bem, né? Disso de, poxa, ela tem que ter ali uma coisa dela, para a gente não perder esse brilho da empresa familiar. E aí o Rafael Brenan falou uma coisa muito interessante, ele também contando sobre investimento, que toda sexta tinha casual Friday, vamos de blusa jeans e tal. E ele falou como aquilo era bacana para as pessoas verem ele não só como filho do dono, mas também como estagiário. E é uma coisa que a gente quer da nova geração, por a gente ter contato ali com o pessoal sempre não tem que contar as coisas para a gente. E isso é muito importante, porque como até mostrou no textinho, a gente tem medo de que as pessoas só olhem a gente como filho do dono e não pelas nossas conquistas. E é importante quando a gente é visto dentro desse contexto como um indivíduo também, não só, né, como o filho do dono. Então foi muito bacana disso, do medo da gente não fazer parte, não se encaixar, ou porque eu sou da família empresária, ou porque a empresa familiar não combina comigo, né? E foi muito legal isso, porque eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, de outras gerações e também mostrar um pouco do lado, né, eu e o Rafael, que somos da geração mais nova. É isso. Alguém do grupo quer falar mais alguma coisa? Acho que a Lívia traz exatamente essa inovação, até na forma de colocar, de contar sua história. Eu acho que é uma metáfora maravilhosa essa do terno roxo. Eu gostei demais dessa história. E então, aí temos o grupo, o sexto grupo. Será que a gente contou errado, Elane? Não, tem. Não, é João Alberto Teixeira, é. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui na Escola F. Parabéns pelo trabalho de vocês. É de admirar realmente. E essa riqueza de pessoas aqui contribuindo, né? O legal de ficar por último é que você aproveita todas as colocações, né? Porque realmente o assunto ele é muito rico. E a gente falou muito em preparação no nosso grupo, né? Preparação. E nós tivemos um caso muito legal no nosso grupo, que foi mediado pelo Antônio Jorge, ele deixou a gente muito à vontade, e no nosso grupo tinha o Cícero Rocha e a Camila, pai e filha. O Cícero trouxe a importância do estudo, da preparação, da formação, que inclusive ele teve uma experiência no exterior, e que o Brasil não olha muito para isso, né, nos seus membros familiares. E a Camila dividiu com a gente uma experiência legal, porque ela é uma herdeira e ela se prepara de forma acadêmica, mestrado, doutorado nessa área de empresa familiar, atende empresa familiar e vive dentro de uma empresa familiar. Então, ela está em 3 cenários interessantes. Muito bacana essa visão que ela tem hoje para contribuir. E nós tivemos uma participante muito bacana também, que é a Terezinha. Isso, a Terezinha. E ela trabalha no interior de São Paulo, numa indústria. E ela faz um trabalho que é preparação de trainees, ou seja, de herdeiro para sucessor, eu acredito, dentro desse planejamento sucessório. E ela falou que está com muito êxito nesse trabalho. E tivemos a participação também da Denise, que hoje estuda psicologia, né, psicóloga, e ela é de uma empresa familiar. E se eu me recordo, né, Denise Zucato, você não trabalha na empresa, mas se importa com a empresa e tal, e ela estuda psicologia, e eu acho que isso é muito importante também. A gente aqui no interior, nós temos um grupo, e tem alguns membros aqui do nosso grupo do WhatsApp, que é Empreendendo a Família, Regina Colucci, Fernando Pavese, Valéria Altimari, e tem muitos psicólogos, muitos psicanalistas no nosso grupo, junto com advogados. E a Elaine participou desse último final de semana, o Lizondo, a Valéria, o Hector, e é um grupo muito rico. E como é legal juntar a técnica com a psicologia. E eu acho que a empresa familiar tem que fazer muito isso, como a Lívia mencionou, como o Bruno mencionou, o Sandro, né? Porque é diferente de uma multinacional. E aí, como o Antônio, né, eu fiquei por último na reflexão do grupo, ele falou, João, fica muito à vontade na plenária. A minha visão sobre esse tema é que realmente, eu concordo até com o Cícero, a gente tem uma sinergia nesse pensamento. Não adianta contratar uma consultoria e
e a consultoria vir com as regras, né, receitas de bolo, produto de prateleira pronto e colocar dentro de uma empresa familiar. Não é por aí que começa, né? Eu uso uma palavra que eu gosto muito. O filho quer trabalhar na empresa do pai, o pai quer que o filho trabalhe na empresa dele, né, da família. Eu acho que isso vai depender muito da maturidade da empresa e da família, porque a gente nunca pode esquecer, eu acho que todos gostam aqui do tema, e eu acho que a gente olha muito bem para esse cara e para a teoria dele, né? O nosso amigo John Davis, que é a tríade, né? Empresa, família e propriedade. E como o Bruno bem disse, e o Sandro, o cara já é herdeiro, ele nasceu na família, então faz parte da família. O Rodrigo também mencionou isso. Ele vai ser cotista um dia, acionista. Agora, será que ele quer participar da gestão da empresa? E aí eu trago uma reflexão muito bacana também, que é o critério da meritocracia, né? Trazer um filho para dentro da empresa por mérito, não porque ele tem o rótulo do sobrenome, não para promover um inchaço de familiares dentro da empresa, porque isso pode dar um reflexo lá na frente. E a gente sabe que esse reflexo, com falta de regras, pode dar uma ruptura, como a estatística mostra das empresas familiares. Então, a gente falou muito em preparação, muito em estudo, e que realmente não tem receita de bolo. É um assunto muito rico que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Só complementar aí o João, né, que ele falou muito bem sobre essa questão, né, dessa transição. Eu sou a Camila, que participei do grupo. Bom dia a todos. Considerar também a felicidade desse indivíduo dentro da família, né? Às vezes não é só porque ele tem o melhor currículo, mas também, né, que não é só negócio, nem só família e nem só propriedade. Mas será que esse indivíduo-chave, essa pessoa, né, esse sucessor, essa nova geração, ela vai se sentir feliz dentro do negócio? Então, acho que isso é muito importante a gente também não esquecer, né? Tanto aí no papel de parte de uma geração, que eu faço parte, né, como também aí os pais se preocuparem. Acho que é uma via de mão dupla, né? Não pode ser nem só unilateral, não pode ser unilateral. Então, só para contribuir rapidinho. Muito obrigada. Então, conseguimos Mariana, todos os grupos, né? Conseguimos. Eu queria só fazer uma observação, né? Assim, a gente fica... não consigo não falar isso. Eu fico muito feliz, assim, a gente, desde o início da Escola F, a gente sempre entendeu que há um conhecimento incorporado na experiência de cada um, que é muito precioso e muitas vezes é pouco valorizado e tem pouco espaço para se organizar como aprendizado. E a gente na Escola F sempre entendeu que juntar essas pessoas que vivem essa experiência na pele, de perspectivas diferentes, colocá-las para discutir de uma forma estruturada, isso gera um aprendizado que muitas vezes é muito mais valioso do que uma aula mais conceitual, que tem o seu valor, obviamente. A gente também tem isso na escola. Então, assim, eu fico super feliz, porque assim, acho que os 6 grupos trouxeram assim, questões de uma profundidade, com 20 minutos de discussão, quer dizer, e aí já fica assim, meu Deus, como é que a gente sistematiza isso? Como é que a gente vai... Esse evento está gravado, vai ficar no YouTube, mas a gente precisa organizar esse aprendizado que essas 60 pessoas estão gerando aqui hoje e disponibilizar isso e deixar isso acessível a mais gente, porque, de fato, assim, eu queria só compartilhar a felicidade que é ver uma coisa que a gente acredita na prática, assim, né? Na qualidade da discussão e do conteúdo que está sendo trazido. Assim, eu estou muito feliz. Isso aí, Elane, eu também pensei a mesma coisa. Eu olhei, assim, ouvindo os comentários e pensando, aquela metodologia que a gente tanto acredita é muito verdadeira. Ou seja, o conhecimento existe nos grupos. O expert é menos relevante do que a gente imagina. Ou seja, as pessoas sabem, as pessoas conhecem, principalmente quando elas estão em grupo e elas têm uma conversa que facilita esse espaço de reflexão, que é isso que a gente está tentando criar aqui, mesmo que virtualmente. Eu acho que a gente está conseguindo, eu também fico bem feliz. E aí eu fico com o desafio de tentar trazer algo a mais para essa discussão, mas eu acho que eu vou, mais uma vez, não me preocupar tanto em trazer algo a mais. Mas, assim, pensei até em começar compartilhando com vocês o quanto esse tema é importante para mim também, pessoalmente e profissionalmente. Assim como a Camila e agora até a Lívia, né?
Eu faço parte também de uma família empresária, né? A Baterias Moura. Hoje trabalho com educação para famílias empresárias, para empresas familiares, e também estou fazendo um doutorado agora em minha pesquisa em desenvolvimento das novas gerações em empresas familiares. Então, assim, ouvir vocês falarem, assim, fora a quantidade de reflexões, de dados mesmo, de informações que isso traz para mim, é muito gratificante de ver. Então, assim, algumas coisas que eu pensei em falar um pouco antes de passar a palavra para o Yuri, eu vou desorganizar para o Yuri tentar organizar um pouco, certo? Então, eu vou tentar trazer um pouco mais dos dilemas e das questões que me interessam e vou passar a bola da organização, de tentar pensar em algumas soluções, alguns caminhos para o Yuri. Não Você vai dificultar ainda mais a minha função, né, Mari? Você está querendo me deixar em maus lençóis, né? Exatamente. Mas, então, a primeira, acho que estava muito presente essa questão das expectativas da família versus a escolha, né? Então, eu tenho que atender às expectativas da família. A família é de um determinado jeito e eu preciso me enquadrar, ou a empresa é de um determinado jeito, tem uma determinada cultura e eu preciso me enquadrar. Então, muitas vezes, essa carga é até maior para aquele que é considerado o sucessor natural. Muitas empresas familiares ainda têm essa ideia, né? Então, o filho mais velho ou até a filha mais velha, às vezes, sofre até mais essa pressão. Tem até menos liberdade, por exemplo, que a Lívia contou, de romper com essas expectativas. Então, eu acho que essa reflexão sobre essa expectativa e o quanto isso pode limitar as escolhas é uma reflexão importante, olhando assim para o lado mais do indivíduo, da própria família. E esse próprio questionamento, né, desse caminho natural, essa escolha natural. Acho que isso muitas vezes tem um risco, né? Quando a gente acha que uma escolha foi natural, às vezes foi uma não escolha. Não no sentido de que aquilo não pode se tornar uma escolha, né, a partir de reflexão, a partir de uma narrativa. Eu acho que eu gosto de novo de trazer o exemplo da Lívia, porque é uma narrativa que ela criou para ela. A narrativa do terno roxo é uma forma dela contar como ela integrou aquilo na vida dela como escolha, né? Como a partir do momento que ela achou um território ali em que ela pôde imprimir a identidade dela, aquilo passou a ser para ela uma escolha e não mais uma obrigação. Então, eu até ouvi em algumas conversas que eu já tive, e foi até algo que eu também me deparei recentemente num filme, com um filho que dizia que ele, para se aproximar do pai, eu vou trazer essa metáfora, mas isso também vem muito para a empresa familiar, ele começou a montar touros. Era uma coisa que ele nunca tinha pensado em fazer, mas o pai era um toureiro famoso e ele nunca encontrava o pai estava sempre naquela vida, então ele queria se aproximar do pai e foi também virar um toureiro, montar um touro. E aí ele diz, eu comecei assim, meio forçado, meio para me aproximar do meu pai, e isso virou uma paixão. E aí eu vejo também muitas vezes esse tipo de narrativa. Eu fui meio sem saber por quê, ou meio sem fazer escolha, ou até às vezes forçado, e virou uma paixão, né? Óbvio que nesse virar uma paixão, a pessoa precisa encontrar um espaço para imprimir sua identidade, para poder inovar. E aí acho que Carlos Eugênio trouxe, né? Para você também assumir seus próprios riscos, criar o seu próprio território, né? Então, eu acho que para outros, eu acho que a gente não pode generalizar esse caminho daquele que não faz a escolha, daquele que de repente não quer, mas vai. E tem outros, como a Beatriz, né, da Escola F, do vídeo, da família Jones, que sempre teve a vontade, né? Tem aqueles que, de algum jeito, sempre quiseram. E aí é uma situação em que, como é que a gente ajuda essa pessoa a encontrar um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento dela? Né? O que é que, numa empresa familiar, como é que a gente cria um ambiente favorável? E aí eu acho que a gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente. Ou seja, o que é criar esse ambiente que favorece o desenvolvimento e não o contrário, que muitas vezes a gente vê ambientes que completamente desfavorecem o desenvolvimento.
Um outro tema que eu acho interessante trazer é a questão do sentimento do privilégio, né? O privilégio, esse tema do privilégio. Eu acho que isso é algo também importante de ser mencionado. Eu acho que na fala do Pedro Júnior do episódio, e do Pedro Neto, ele fala sobre isso, né? Esse sentimento, mas eu tenho um privilégio, mas eu tenho sorte, eu não posso reclamar. E quando eu terminei o meu mestrado no INSEAD, na cerimônia de encerramento, um dos professores falou sobre privilégio, reconhecendo que todos nós ali, né, presentes, éramos privilegiados por ter acesso à educação, privilegiados por estar ali, né? E a gente poderia encarar o privilégio de 3 formas, como ele falou, né? As pessoas podem encarar o privilégio de 3 formas. Uma, eu traduzi entitlement como merecimento. Então, assim, como a gente pode achar que a gente merece. E quem acha que merece, normalmente está muito equivocado, né? Porque privilégio não é algo que é merecido, é um privilégio, ponto, né? É algo que você tem, de fato, que você sai na frente dos outros, né? Mas tem gente que acha que merece e daí não atua a partir desse privilégio, se acha muito merecedor daquilo, né? E a gente sabe muito bem quais são as consequências desse sentimento. Tem gente que lida com privilégio como culpa, né? E aí também, culpa também não é muito produtivo, porque a culpa não faz a gente agir, atuar, né? A culpa, ela é algo que nos limita, que nos aprisiona, né? Também não é um sentimento produtivo. E aí o que ele falou, assim, o que eu acho que faz muito sentido para mim é como é que a gente lida com o nosso privilégio com responsabilidade, né? Ou seja, reconhece o privilégio e lida com o nosso privilégio com responsabilidade. Eu acho que é isso que, de fato, é a forma mais produtiva de se lidar com o privilégio. Uma outra temática que tem me interessado também, que, de alguma forma, eu venho observando, mas, obviamente, não é nenhuma novidade, é a questão do estigma do herdeiro, né? O que é que a gente pensa por um herdeiro? Um herdeiro é alguém que não faz nada, que não trabalha, que não se esforça, que não tem desafio, que não tem dificuldade, e então é aquela pessoa que ninguém acha que merece nada. Tá ali, é filhinho do dono, filhinho de papai, não precisa se esforçar, não precisa trabalhar. Quantas vezes a gente não ouve até esse tipo de comentário? Mas por que você trabalha? Por que você se esforça? Como se você... Para que isso, né? Então, eu acho que um dia desse eu até saí coletando exemplos no Instagram desse estigma, né? Então, tinha uma chargezinha, dizia assim, acorda, fia, você é guerreira, não é herdeira. Então, assim, ok, de fato, vamos reconhecer o nosso privilégio e vamos lidar com o nosso privilégio de forma responsável. Mas também ser estigmatizado como alguém que não é guerreiro, que não luta, que não tem desafio, também não pode ser amplamente generalizado, né? Então, eu também trago um pouco essa reflexão aqui para a gente. E imaginar como é lidar com esse estigma, né? Como porque as pessoas têm tanto esse sentimento de que não são reconhecidas, de que duvidam um pouco do seu próprio talento, porque trazem consigo essa ideia de que não são merecedores, não têm desafio próprio, né? Então, eu vou só conectar com aquele tema que eu trouxe no começo sobre a questão do território para o desenvolvimento, né? E aí entrar um pouco na ideia do tema da meritocracia. Elane, se eu passar do tempo, porque agora eu já estou no outro já tá no minuto final. Tá, então ótimo. Então vou. Agora já entrei no outro mindset, não estou mais monitorando meu próprio tempo. Mas só para terminar, eu acho que tem uma reflexão importante antes de passar a palavra para o Yuri, que é a questão do terreno fértil. O que é um terreno fértil para o desenvolvimento? E eu tenho pensado muito sobre isso, porque tanto eu encontro empresas familiares capazes de formar membros das novas gerações extremamente competentes, potentes, líderes extremamente inspiradores, quanto também, na mesma proporção, encontro ambientes muito inférteis, de pessoas muito infelizes, pessoas meio que paralisadas, que não conseguem encontrar uma satisfação profissional. E isso me deixou muito curiosa para entender o porquê. Eu ainda não sei, talvez nunca vá saber exatamente,
né? Estou só começando aí a pensar sobre o tema, mas algo que me vem à cabeça, assim, eu vejo duas coisas muito opostas acontecendo, né? Um ambiente, muitas vezes, em que a pessoa tem a crença de que ela precisa criar muita dificuldade. Então, assim, cria dificuldade. Põe o herdeiro numa situação que é quase, assim, algo que ele não encontraria nem em outra empresa. Então, eu ponho no chão de fábrica, a pessoa acabou de sair do MBA, bota no chão de fábrica, vai para um setor que não tem nada a ver com os interesses da pessoa, porque a família acredita que a pessoa só se desenvolve se passar por sofrimento. Então, é uma ideia de repetir o que a primeira geração viveu. Então, vai sofrer. E aí, obviamente, que não necessariamente o sofrimento aí desproporcional e, às vezes, que não engaja, que não conecta com esse jovem, não vai ser o ambiente fértil para essa pessoa se desenvolver, né? E o outro extremo é a proteção, né? Meu filho não pode ser submetido a uma avaliação, ele não pode ser submetido a uma carreira, ele não pode ser submetido a uma entrevista, ele não pode ter metas próprias, objetivos. Então, eu acho que é entre esses dois extremos que a gente precisa encontrar aí um equilíbrio. E aí eu não vou me falar mais, vou deixar aí várias questões abertas e passar a palavra para o Yuri. Nossa, primeiro agradecer mais uma vez por poder participar dessa discussão tão rica. Vou tentar sistematizar um pouco tudo que a gente ouviu. E, Lívia, eu acho que isso dá título até para um livro, hein? Já pensou no advento do terno roxo? Acho que essa história vale ser contada, tá? E já de antemão já aviso que eu vou me apropriar da história, sem citar nomes, claro, mas eu vou começar a te usar como exemplo, tá? Bom, pessoal, acho que o assunto é muito difícil de lidar, porque ele é uma escolha de vida, né? Seja alguma discussão que apareceu, inclusive, no grupo em que eu estava, é que a gente precisa pensar, assim, no impacto daquela carreira do executivo para a empresa, né? Se aquele executivo é bom para a empresa ou não, mas também a gente precisa pensar no impacto disso na vida do executivo. Às vezes você pode ter um herdeiro que está super se dando bem em outro lugar e você traz ele para a empresa e por qualquer motivo isso não der certo, foi a vida dele, foi a carreira dele que foi prejudicada também, né? Então, acho que por isso que o assunto é tão complexo. Eu acho que a gente consegue se preparar para essa discussão, eu diria que em 3 frentes, né? Primeiro, uma frente individual. O herdeiro que quer ingressar, ele precisa buscar o conhecimento técnico, né? Ele precisa ir lá fazer a formação dele, buscar o mestrado, participar das especializações. E os envolvidos, tanto a geração anterior quanto a seguinte, precisam também se preparar emocionalmente, né? Acho que aqui está o principal ponto. A gente vê muito escrito sobre as regras da preparação técnica e muito pouca atenção dedicada ao preparamento emocional. E aí, das duas partes, né, da geração anterior e da seguinte, por quê? Você está lidando com expectativa, né? Expectativa imposta pela geração anterior ou, às vezes, autoimposta por esse herdeiro que se sente cobrado por isso, né? Você tem esse aspecto do merecimento / privilégio, desse herdeiro que está sempre nesse questionamento e nesse dilema de falar, putz, eu mereço, eu sou privilegiado, e de fato é. E acho que é muito importante a gente quebrar a visão de que privilégio é algo negativo, né? As palavras elas trazem um significado histórico de ser algo quase que pejorativo, né? É ruim você ser privilegiado. Cara, não é só ruim você ser privilegiado, é muito bacana você poder fazer parte da história de uma família empresária que marcou a história da comunidade onde atua, que marcou a história do seu estado ou até do seu país, né? Então, quebrar essa visão de que privilégio é algo ruim e até conseguir segregar, né? A gente viu no caso da família Jones, o Pedrinho falando, eu sempre sonhei em estar na família, eu sempre quis isso, eu sempre tive isso como objetivo de vida. Será que isso de fato era o sonho dele ou será que isso foi trabalhado desde muito cedo e ele desenvolveu esse sonho por conta de uma pressão que nem ele mesmo percebeu, né? Então, acho que o indivíduo ele se prepara do ponto de vista técnico e do ponto de vista emocional. Do lado da empresa, eu acho muito importante a empresa ela ter um programa de carreira para esse herdeiro. É muito comum a gente lidar com clientes ou com situações
em que o herdeiro simplesmente entra para ser o assessor do fundador, né? Ele não tem uma função definida. Isso é extremamente desmotivante, é um ambiente muito pouco propício, né, para que esse herdeiro se mantenha motivado. Quando você não tem uma função definida, você vai chegar todo dia na sua mesa e vai fazer o quê? Né? Então, esse herdeiro precisa ter um job description definido e ele precisa ter esse sentido de evolução, de crescimento da carreira. Todo executivo, inclusive o profissional, ele tem isso. Se você não dá isso para o herdeiro, ele não consegue se manter motivado, né? Então, a empresa ela precisa ter a função definida, esse programa de trainee muito bem desenhado. E a terceira frente de preparação, eu diria que é a família, né? Com as regras de governança, com o conselho de família, com as regras para demissão, né? Uma frase que eu uso muito é: eu não contrato quem eu não possa demitir, né? Então, acho que isso é muito, muito relevante, e especialmente na empresa familiar, que você vai demitir o seu primo, você vai demitir o seu sobrinho, mas você vai necessariamente continuar convivendo com ele no almoço de domingo, no Natal, no Ano Novo e assim por diante, né? Então, como apareceu em diversos grupos, e eu acho isso de extrema relevância, você precisa da regra de entrada, você precisa da regra de avaliação e você precisa da regra de demissão no limite. Porque nem todo mundo vai dar certo nessa função, né, na função de executivo da empresa. E tomar muito cuidado para que o conselho de família não vire conselhos de família, no plural, né? Por quê? Eu estou no conselho de família para ter guidance, para ter discussão, para falar sobre o tema, mas eu vou matar a próxima geração se virar um campo de esporro, um campo de bronca, um lugar pouco agradável, né, em que eu só escuto os conselhos do que os outros acham que eu deveria fazer, né? E acho que a Lívia traz muito isso para a nossa discussão, né? No momento em que ela conseguiu imprimir alguma coisa que era a identidade dela, o clique aconteceu, né? Então, acho que a gente consegue lidar com a situação nessas três frentes, né? O indivíduo se preparando técnica e emocionalmente, a empresa estruturando um plano de carreira e a família com as suas regras de governança. E aí, acho que para concluir a discussão também, a gente não pode esquecer que isso é uma das soluções, é um dos possíveis caminhos para o futuro de uma empresa familiar, mas ele não é o único, né? E a gente pode mesclar soluções diferentes. Muitas vezes eu vou ter excelentes talentos na família, uma família numerosa que consegue ocupar todas as suas cadeiras de liderança com membros da família, mas essa história é muito incomum de acontecer. Eu vou ter famílias que buscam a profissionalização, seja integral ou seja parcial, trazendo pessoas de mercado para compor o cenário dos executivos. No limite, se eu não tiver nenhum executivo interessante, eu posso sempre buscar um parceiro estratégico, né? Eu posso, de repente, querer trazer um fundo de private equity ou querer trazer uma outra empresa de fora para ser minha sócia aqui e contribuir com inovação, contribuir com tecnologia, contribuir com mais do que dinheiro, mas com smart capital, né? Uma expressão que está super em voga. E no limite, também, eu posso chegar no outro espectro do gradiente e optar pela venda, né? Claro que acho que esse não é o objetivo de nenhuma das famílias empresárias, mas a gente também lida com situações em que os herdeiros simplesmente não têm interesse algum, sequer por ser executivo, sequer para ser sócio. Então, às vezes, até para a gente que trabalha com isso é triste, você vê uma família familiar que tinha uma história super consolidada acabar dispersando o capital, mas, por outro lado, também é positivo olhar para a empresa e saber que ela vai ter uma perpetuidade, independente da situação familiar do fundador e dos seus sucessores, né? Então, é importante a gente saber que é uma discussão muito difícil, ela precisa de preparação e nela não necessariamente é o único caminho. A gente tem outros possíveis caminhos e a gente pode sempre mesclar essas situações. Então, eu vou ter o sucessor da família, eu posso ter a profissionalização, eu posso ter um investidor estratégico com um pedacinho, ou eu posso ter só uma solução, só a primeira solução ou só a segunda. Não tem não tem receita de bolo, né? Acho que cada família, ao longo dessas discussões que a Escola F vem trazendo para a gente com tanta maestria, a gente vai trilhando o próprio caminho e chegando às próprias conclusões. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Obrigada, Yuri. Bom,
se fosse cronometrado, não ia ser melhor. A gente está aqui se encaminhando realmente para o final do nosso encontro de hoje. Agradecendo aí a participação de todos vocês, assim, não só estarem aqui, mas estarem participando com essa qualidade de discussões, como eu já falei. Então, isso a gente agradece enormemente. Agradecemos especialmente ao apoio, patrocínio do Credit Suisse, né, que tem sido um parceirão aí no Diálogos F. Há também ao Instituto Lisondo, né, que tem aqui ajudado também nesse processo de facilitação dos grupos. E dizer a vocês que a gente tem um próximo Diálogos F marcado no dia 18 de junho, a gente tenta fazer sempre na terceira sexta-feira do mês, nesse horário. Se vocês tiverem ideias de temas, por favor, entrem em contato conosco pessoalmente. A gente está estruturando um canal de WhatsApp para facilitar essa comunicação entre a gente. Em breve a gente vai ter esse canal de WhatsApp para vocês poderem receber notícias em primeira mão e poderem também sugerir, participar diretamente, né, da Escola F, que é o nosso intuito, e dizer a vocês que a gravação desse Diálogos vai estar em breve. Pedro, espero que hoje ainda, né, Pedro, até o final do dia, a gente consiga colocar no canal do YouTube da Escola F, se não, no mais tardar na segunda-feira. E dizer que estamos numa expectativa enorme no lançamento do Bases F, que é um curso sobre empresas familiares, um curso de fundamentos. Ele não é um curso superficial, ele é de fundamentos, mas ele provoca uma jornada de aprendizado que a gente está apostando muito, e a gente gostaria muito que vocês conhecessem. Em breve ele vai estar disponível alguns recursos para vocês conhecerem como é que a gente está pensando. E é isso, eu acho que agradecer mais uma vez a presença de todos. Mariana, você tirou o microfone, não sei se você quer falar. É só lembrar que a gente também está no forno ainda talvez na batedeira, mas um curso de sucessão, né? Um curso com foco em sucessão em empresas familiares. Também vamos retomar o nosso curso focado em conselho de família e em facilitação de grupos. Então, também, no momento que a gente lançar esse portal da Escola F, a gente já deve ter as datas desses próximos cursos também. Ok, gente. Valeu, então. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, bom Parabéns dia. a todos, Tchau, tchau. adorei. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Parabéns.